Está no ar o programa Fala Mais, seja muito bem-vindo. Eu sou Guilherme Reginato, especialista em comunicação, oratória e desenvolvimento humano. E toda semana eu recebo um convidado para falar de empreendedorismo, negócios, gestão de pessoas e hoje um tema muito ligado à inovação, investimentos. Sem dúvida vai ser um papo muito interessante e a ideia é sempre trazer aqui assuntos que você possa colocar em prática na sua vida. E como você já sabe, toda semana eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, apresentando o programa Fala Mais junto comigo, a minha esposa, Grazi Bonfante Reginato. Seja muito bem-vinda, Grazi. Muito obrigada. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. E um tema hoje que vai abrir a cabeça de muita gente, é o que eu presumo, com um convidado muito especial. Grazi, traz para nós aí o tema e o convidado do programa de hoje. Verdade, Gui. Hoje o Fala Mais recebe um empresário que fez da inovação e da sustentabilidade parte da sua trajetória. Com experiência na iniciativa privada e na gestão pública, já representou Santa Catarina em missões internacionais, conhecendo de perto diferentes modelos de inovação. Um nome que conecta empreendedorismo, desenvolvimento e transformação. Hoje, o nosso convidado é Amândio João da Silva Júnior. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo, Amândio. Muito obrigado pela gentileza do convite. Espero que a gente possa conversar bastante aqui, falar sobre inovação, sobre negócios. Olha, eu estava dando uma olhada, Amândio, no seu currículo e me chamou a atenção o fato de que, pelo que me parece, a sua primeira experiência empreendedora foi com uma barraquinha de cachorro-quente. Eu gostaria que você contasse essa história, como é que começou a tua trajetória empreendedora, meu? É verdade, eu tive sei lá, desde muito cedo, eu não sei de onde puxei isso, né? Mas eu tive lá em Tuporanga que se chamava Supercão, era um buffet de cachorro-quente. Por que começou isso? Eu joguei no Moitas desde as categorias de base, de muito cedo, desde os 9 anos de idade, e nós fomos nos joguinhos abertos, eu acho que eu devia ter 13 ou 14 anos, eu não sei, em Lages, e eu estava alojado lá, e aí fui passear sozinho ali, perto do Angelone de Lages, que é onde é o Angelone hoje, e eu vi um buffet de cachorro-quente. Aquilo para mim foi uma novidade gigantesca, assim, mas o cachorro-quente não é só uma salsicha, não, aí tinha um buffet, você se servia, etc, então era um gurizão, né? E aquilo ficou marcado para mim. E aí, sei lá, uns 2, 3, 4 anos depois, quando eu comecei a pensar em empreender, eu acabei pensando, poxa, mas aquela vez eu vi aquele buffet de cachorro-quente aqui em Tuporanga, não tem? E aí acabei criando um buffet de cachorro-quente lá com o dinheiro emprestado da minha tia Neuza, enfim, e fiquei lá com uns 4 anos, mas foi um início interessante, né? Comecei bem, terminou mal, mas enfim, aprendi. Sem dúvida. Mas a vida empreendedora é justamente isso, né? Entre erros e acertos. Eu era muito jovem, então não tinha muita capacidade de gestão, muita capacidade empreendedora ainda, Mas teve o olhar da inovação. E da novidade, né? Porque era uma coisa, naquela época, inovadora, né? Um buffet de cachorro-quente relativamente simples, relativamente investimento baixo, e foi um sucesso, assim, absoluto nos primeiros 2 anos, praticamente. Ô, Amândio, quando você era criança, o que você queria ser? Jogador de futebol, né? Joguei bola há muito tempo. E foi campeão, não teve? Não foi campeão pelo Moitas? Eu joguei no Moitas durante muitos anos, na categoria mirim, infantil, fui campeão do estado em 1988, infantil. Eu tinha 14 anos, né? Um time, assim, bem conhecido lá, e depois joguei muitos jogos abertos, joguinhos, enfim, né? Aí depois tentei o futebol profissional, fui com o Marcílio Dias, mas eu entendi que aquele não era mais meu caminho, e eu voltei para casa e fui estudar, e aí me formei, enfim, mas eu durante muito tempo me dediquei, assim, quase que profissionalmente pro futebol. E aí a ideia, o sentimento de empreender, de ser empresário, ele acabou surgindo naturalmente na vida por conta dos direcionamentos que o destino foi te entregando. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos, eu varria lá uma gráfica, depois fui ser office boy de um despachante na época, depois fui trabalhar numa empresa da indústria mecânica, onde eu aprendi muito também, ali que eu tive de fato o primeiro contato, assim, com o que era um negócio, né, com empresas de fora, enfim. E eu acho que isso foi alimentando um pouco, assim, essa saciedade de ser dono do próprio nariz, empreender, né? O meu pai
foi um homem simples, quase que semi-analfabeto, assim, e trabalhou durante mais de 30 anos numa olaria, dirigindo caminhão, descarregando tijolo, essas coisas. E a minha mãe acabou estudando e tal, era cabeleireira, enfim, então a minha infância foi criada nesse ambiente, assim, né? Mas eu sempre tive muita liberdade, enfim. Então, eu não sei exatamente explicar como isso aflora, né, pra gente ser empreendedor ou ter a coragem de empreender e levar adiante. Às vezes talvez não seja muita escolha, né, ou seja, tem que fazer aquilo, então... E depois, lógico, né, surgindo as oportunidades, foi desfrutando. Claro, e as coisas foram acontecendo, trabalhei com pessoas, me conectei com pessoas interessantes também, e depois eu acho que talvez a principal ação que eu tive na minha vida para ter isso foi, eu fiz vestibular e passei para administração aqui em Rio do Sul, né, então... Eu morava em Ituporanga e vinha todos os dias estudar. Então aí você começa a conhecer pessoas, os próprios professores, outras pessoas que são já empreendedores ou trabalham em empresas. Então aquele ambiente ali também vai te moldando. Eu acho que aquilo ali também contribuiu muito para que eu pudesse... E não só essa questão, mas isso também abriu portas para você participar de associações. Você é bastante conhecido aqui na nossa região justamente por ajudar, por colaborar e doar do seu tempo para essas associações e conselhos também. Claro. E isso te abre portas porque você acaba conhecendo outras pessoas. Network, que é inclusive uma habilidade que você tem, reconhecidamente. Você tem que ter a disposição e você tem que entender que quando você participa de entidades assim, por exemplo, eu fui presidente da CIS, eu fui presidente do Conselho Estadual de Jovens Empreendedores, eu fui presidente do Excelência SC, eu por várias vezes, por exemplo, hoje eu ainda sou conselheiro vitalício porque fui presidente executivo, divido cadeira lá no conselho, às vezes nas reuniões que nós fazemos lá trimestralmente, às vezes com o Décio, que foi presidente da VEG, que é um grande amigo meu, Neivor Canton, que é o presidente da Aurora. Então você acaba se conectando com essas pessoas e doando do seu tempo, mas mais do que isso, você começa a aprender com essas pessoas, como se comportar, como são o mundo dos negócios, quais são as limitações. Então, assim, se você anda com pessoas que têm essa capacidade e você tem a humildade de querer entender também o seu patamar e você conseguir aprender com essas pessoas, você acaba naturalmente evoluindo, né? Se desenvolve. Então, talvez tenha uma grande parte da minha vida, foi isso que aconteceu, né? E você sabe, Amandio, eu também sou formado em administração e a gente muitas vezes brinca, né? Que quem escolhe fazer administração escolhe por 2 motivos. Ou porque tem um pai que é empresário, ou porque não sabe o que quer fazer da vida. Escolha, né? É o seu caso também, Amandio? Eu realmente não tinha, porque na época tinha ciências contábeis, eu não tinha nem direito aqui ainda. Minha mãe queria que eu fosse advogado, ela achava que eu falava bem, que não sei o que tinha que ser advogado. E aí na administração, porque eu trabalhava numa empresa lá em Ituporanga, chamava Krieger & Meurer, eu já comecei lavando peça, e um ano depois eu já estava na gestão e tal. E aí eu também fui incentivado por ele naquela oportunidade de seguir caminho por fazer a administração, e foi assim que aconteceu. Mas eu me sinto completamente feliz, assim, sabe? Porque eu acho até que no momento em que você tem essa idade de, sei lá, de 18, 19, 20 anos, em que você escolhe ou a profissão ou a cadeira que você vai cursar, eu não sei exatamente se a gente tem a clareza necessária para ter essa maturidade de escolha, né? Então, perfeito. Assim, mas eu me sinto realizado e feliz por ter traçado esse caminho. E você comentou aqui nos bastidores que você sempre fez questão que os teus filhos fizessem intercâmbio no exterior. Sim. Fala mais sobre isso, Amânio. Fala mais. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque talvez essa fosse um desejo meu em que eu não encontrei condição no momento em que eu pudesse ter feito isso. Você queria tivesse tido essa oportunidade, você teria feito. Sim, porque eu sempre tive e tenho ainda um desejo de desbravar o mundo, de conhecer o mundo, assim, né? Eu já viajei muito, mas assim, não o suficiente para me dar por satisfeito. O que você ainda não conheceu que você gostaria de conhecer? Eu gostaria de conhecer muito a vida dos países nórdicos. Eu acho que isso para mim é um aprendizado interessante. Eu vejo muito que as pessoas, às vezes, elas opinam e falam de ambientes, de lugares
mas porque vem na televisão ou lê em livros, né? Então, por exemplo, assim, eu já tive a oportunidade de ir a Cuba, né? Para entender como que de fato é o povo cubano, como aquilo funciona, né? Então eu vi com os meus próprios olhos o absurdo que é uma pessoa defender o que acontece em Cuba, o que aconteceu nos últimos 60 anos em Cuba, aí já entra numa questão política, enfim, ideológica, né? Mas então, assim, eu acho que isso é muito relevante para o aprendizado da vida. Mas, respondendo a tua pergunta objetivamente, eu fiz muita questão que os meus filhos, o Bruno e o Diogo, pudessem ter uma experiência fora do ambiente nosso de vida, para que eles se sentissem um pouco inseguros, para que eles entendessem que o mundo, de certa forma, é muito pequeno hoje em dia, em razão da tecnologia, da facilidade de você pegar uma aeronave em 12 horas, você está praticamente quase em qualquer lugar do mundo, que é imprescindível e fundamental que você fale o segundo e terceiro idiomas, né? Seja para negócio, seja para qualquer coisa, de qualquer natureza, né? Mesmo que você trabalhe no Brasil com uma empresa brasileira, se você trabalhar no mundo da tecnologia, por exemplo, se você não entender o inglês, você já fica para trás, né? Sim. Então, Bruno, e eu tenho um orgulho imenso dos meus filhos, porque eu fiz um acordo com eles, assim, e eles foram, tanto o Bruno, que foi para a Austrália, morou em Melbourne durante um ano, ele foi um menino e voltou um homem, né? Ele trabalhou como ajudante de pedreiro, ele trabalhou como lavador de banheiro de trem, enfim, nunca reclamou, e o acordo que nós fizemos ele cumpriu. Eu paguei o estudo dele, ele foi estudar e trabalhar, e ele se manteve lá por conta própria durante 12 meses. E não foi diferente o Diogo, que foi o meu filho mais novo, tem 21 agora, ele foi com 19, morou na Irlanda também durante um ano, e aí também cumpriu o acordo, né? Trabalhou lá durante um ano num restaurante fino, mais de lavador de pratos, de uma família lá numa cidadezinha do interior da Irlanda, e honrou o compromisso. E ele também foi para lá menino e voltou um homem. Então eu tenho muito orgulho dos meus filhos, assim, e acho que, por mais duro que tenha sido essa experiência deles, e acho até que foi, se eles choraram sozinhos no banheiro, mas nunca me falaram, e eu tenho muito, muito orgulho deles. Não só por isso, por outras coisas também, pelo que eles são para mim no dia a dia, né? Mas isso foi muito importante. E o teu filho mais novo foi a Dublin, na Irlanda? Não, o Diogo morou em Cork. Em Cork, morava em Cork, que é no sul da Irlanda, mas ele trabalhava numa cidadezinha bem ao lado, Kinsale. Perfeito. Tu morou lá? Eu morei 6 meses em Dublin. E pra mim, assim, foi uma experiência transformadora. Eu fui eu fui com 23 anos, né? O Diogo foi com 19. E sim, a profissão que o Diogo assumiu lá é a que a maioria dos brasileiros acaba assumindo, que a gente chama de kitchen porter, né? Que é o ajudante da cozinha ali. Sim, ajuda em tudo. Ajuda em tudo, ajuda a lavar, ajuda a cortar, enfim. E aí eu acabei conseguindo um emprego num hotel, trabalhei de porteiro de hotel. Então, ajudava a carregar mala, conduzir as pessoas para o quarto. Era basicamente isso. Sim. Deixar o hotel organizado, limpo, montar a mesa de buffet. Faz tudo ali o Severino do hotel. E, de fato, sabe, Amanda, foi edificante. É muito mais que isso, né? O trabalho, né? Porque você se relaciona com pessoas, você está num ambiente que não é de teu controle. Você se obriga a fazer certas coisas que talvez no ambiente do teu controle, com pai, com mãe, você não faria. Então, tudo isso te ajuda, né? Muito. E eu trabalhei com indiano, com os meus filhos também polonês, com irlandês, com tudo mistura, com outros brasileiros, com espanhol, o espanhol trabalhava comigo também. E ainda coincidentemente, mano, veja como é a vida, né? Eu chego lá, eu pensei, poxa, eu joguei futsal por muito tempo aqui no Rio do Sul, futsal. E por que não jogar futsal num time aqui da Irlanda, né? E aí comecei a pesquisar no Google e encontrei o tal do Eden College, que era um time lá de Dublin. E aí mandei um e-mail pra eles, falei que eu já tinha jogado contra o Falcão, e é verdade, num amistoso que teve em Braço do Trombudo. E aí me convidaram pra fazer o teste. Fui lá, fiz o teste, passei no teste, comecei a jogar no time. E eu entrei no time... o Eden College estava na semifinal do campeonato irlandês de futsal e podia inscrever 2 atletas nessa fase, e aí eu fui inscrito para jogar a semifinal e a final. Ganhamos a semifinal e ganhamos a final, fomos campeões irlandeses de futsal. Olha aí, ó. E aí o campeão de cada país ganhava a vaga na Champions League de futsal, porque na Europa. Exato. A UEFA Champions League de futsal, ela é um pouco diferente da de campo, então agora mudou. Agora tá mais parecido com o campo, mas a fórmula de disputa era a seguinte: entrava o campeão de cada país e fazia grupos de 4 campeões e classificava sempre um.
Ia sempre um classificando até ficar o Final Four. E aí saía ali o campeão da UEFA Champions League Futsal. Então nós pegamos no nosso grupo, aí fui pra Suécia. Legal. Fiquei 5 dias na Suécia, com tudo pago pela UEFA, num hotel spa 5 estrelas, ônibus plotado da UEFA. Cara, uma resenha, Amanda. Essas experiências são impagáveis, né? Você que jogou futsal, claro. Impagável, cara. E aí a gente pegou, no nosso grupo, o campeão da Bielorrússia, que era o melhor time do grupo, que tinha 7 jogadores da seleção da Bielorrússia, o time da Suécia, que era o time local, e o time da Escócia, o campeão da Escócia. E nós, campeões irlandeses. E aí perdemos apenas pro time da Bielorrússia, e ficamos fora, porque ficamos em segundo no grupo. Olha só. E só classificava um time, classificou o time da Bielorrússia. Mas poderíamos ter pego, por exemplo, o Barcelona claro. Que foi o campeão da Espanha naquele ano. Né? E é por sorteio. Então eu poderia ter enfrentado o Barcelona. Essas experiências, cara, são bom demais. Né? Bom demais. Legal, o Benfica havia sido campeão de Portugal, poderia ter enfrentado também. O Benfica, maravilhoso. Só o intercâmbio valeu a pena para proporcionar isso aí, né? Isso aí. É isso. E eu justamente gostaria, Amandio, de falar a respeito dessa palavra. Porque muitas vezes subentende que inovação é coisa nova. Trazer uma coisa nova, uma coisa diferente. Isso aqui não existe no mercado ainda. Pronto, estou inovando. Mas eu tenho a sensação que vai muito além disso. Para quem realmente entende do que é inovação, vai muito além disso. Se você pudesse traduzir para nós essa palavra nos negócios, como é que você traduziria? Não é uma coisa simples, né? Mas todo e qualquer negócio, ele necessita para se manter no auge, ou para chamar a atenção das pessoas, eu costumo dizer que seja o teu produto ou o teu serviço, ele precisa ser desejado. Quando você chega no desejo das pessoas, em que as pessoas olham para a tua marca, olham para o teu produto, ou para o teu serviço, e desejem comprar de você, ou desejem usar a tua marca, enfim, esse é o ápice de um grande negócio. Agora, para chegar até lá, as coisas precisam andar dentro de um ritmo, dentro de uma condição, e eu entendo que a inovação é imprescindível nesse aspecto, porque inovar não é apenas fazer coisas que não existem, até porque eu acho que quase que tudo no mundo já existe, né? Mas fazer de tal maneira em que atinja as pessoas e te ajude a chegar nesse desejo, né? Ou seja, fazer mais com menos recursos, fazer mais que é o nosso grande mote, em que a gente pode fazer mais sem agredir a natureza e o meio ambiente, ter a sustentabilidade nos mais variados aspectos da vida humana, né? Desde os nossos projetos, por exemplo, a gente pensa desde como a gente pode fazer para que, se você for morar nos nossos empreendimentos ou no ecossistema que a gente está criando ali na Albertina, você precise ligar menos o teu carro, por exemplo, né? Que você possa fazer as coisas a pé ou de bicicleta, ou seja, que você dê a sua contribuição para o meio ambiente, para o futuro dos teus filhos, dos teus netos e assim por diante. Sem exagero, porque a sustentabilidade, essas questões do verde, durante muito tempo, elas foram levadas a um extremo, ao né? extremo, e óbvio, aí o custo era muito... não, mas você quer comprar uma cenoura no supermercado com ou sem agrotóxico? Com agrotóxico é 1, e sem agrotóxico é 5. Quer dizer, essas coisas não tem muita lógica, né? Eu tô falando aqui de alimentação, como posso falar de uma residência, de um prédio e assim por diante. Aí financeiramente não é sustentável. Não é sustentável, então quer dizer, não faz sentido. A sustentabilidade eu entendo que é um equilíbrio entre todas essas frentes em que faça com que você possa ter capacidade econômica para adquirir, para que essa capacidade econômica minimize o impacto na vida de outras pessoas, não só na tua, mas de outras pessoas, porque o mundo hoje está muito individualista, né? Assim, nós acabamos e a minha geração, eu tenho 52 anos, a gente vem não no mundo digital, a gente era analógico, né? E agora a gente já migrou para o digital, eu já compreendo, né? Os meus filhos são digitais, etc. Né? Vocês são digitais, os filhos de vocês com certeza são digitais, serão digitais, mas essa transição individualizou o ser humano. Né? Quem é muito digital acaba interagindo com as pessoas no celular, nas redes sociais, etc. e tal, e acha que aquilo é o suficiente. E não é.
né? Então, assim, a gente trabalha muito com isso. Os nossos projetos imobiliários, eles são todos voltados, todos eles têm iniciativas sustentáveis e tem alguma iniciativa que faz com que as pessoas consigam tocar uma árvore, ter um espaço para olhar e se uma conectar árvore. Entre elas também, que eu vejo muito essa pegada no EcoHub. Muito. Pra ter essa troca entre todos os empresários que ali estarão, por exemplo. E outra coisa, o EcoHub, por exemplo, tem um conceito de compartilhamento brutal, ou seja, tudo aquilo que você pode compartilhar, você vai compartilhar. Vou te dar um exemplo simples. O EcoHub tem 52 salas. Se eu fosse seguir rigorosamente o modelo tradicional, eu tenho que ter um banheiro masculino e um feminino para cada uma dessas salas. Então nós estamos falando em 104 banheiros. Nós fizemos 2 grandes conjuntos de banheiro. Banheiro tu pode compartilhar com outras empresas. São os mesmos níveis de pessoas que vão... Eu vou te dar outro exemplo. É como se no andar tem, sei lá, tem 10 salas naquele andar, as 10 vão compartilhar o mesmo banheiro masculino, o mesmo banheiro feminino. Ponto. Um só para cada andar. Ponto. E vai ter alguém lá que vai cuidar, que vai dar cheiroso, vai deixar cheiroso, limpo, etc. A mesma coisa acontece com a alimentação, com a comida. Hoje, 75% das pessoas que trabalham no mundo de tecnologia levam a sua marmita de casa. Então eu teria que ter, ou os meus clientes teriam que ter, que vão alugar ou que vão comprar lá, uma cozinha cada um dentro das suas salas. Seriam 52 cozinhas. Nós fizemos 2. Que essas pessoas vão lá, ter vários micro-ondas, vários fornos e lugar legal para sentar e para comer, etc. e tal. Então você vai otimizando. Vou dar um último exemplo. Sala de reunião. As empresas, a maioria delas, obviamente, tem que ter sala de reunião para se reunir, para tratar de assunto, mas só que às vezes usam uma vez por semana. Perfeito. Tem umas que usam uma vez por mês, né? Mas a sala tem que estar lá, senão vai fazer reunião onde? O que a gente fez? A gente sacou todas as salas de reuniões, fizemos várias salas de reuniões de 2 lugares, 4 lugares, até 120 lugares, para que as pessoas utilizem as salas de reuniões no dia que elas forem fazer reunião. Ela vai entrar no aplicativo do EcoHub, lá que vai governar. Olha, amanhã eu tenho uma reunião com o Amandio e mais 4 pessoas, então eu quero a sala número tal, a sala tal de tal hora até hora vai estar disponível para você, e no final do mês vem o teu aluguel e vem todos os serviços que você utilizou nesse ambiente. Então isso eu acho que é inovar, é o mercado imobiliário, é o mercado tradicional, que as pessoas gostam de investir, que Rio do Sul precisa, mas a gente colocou uma pitada fortíssima de inovação, né? E isso, lógico, eu não vou dizer que eu sou o inventor disso, isso é fruto daquilo que a gente estava falando antes, que meu filho ter morado na Austrália, o Bruno que trouxe muito disso, o outro que morou na Irlanda, eu viajei o mundo inteiro, eu sou conectado com o mundo de tecnologia, com a CAT de Florianópolis, fui secretário de Estado, fui em missões internacionais para Israel, para os Estados Unidos. Então, quer dizer, você acaba enxergando isso num tempo um pouco anterior que a gente via. Juntamos uma quantidade enorme de pessoas, o Daniel Leibniz, que hoje é meu sócio no EcoHub, a gente está tendo um EcoHub aqui, vai fazer um em Florianópolis, provavelmente outro em Fortaleza, no Ceará. Foi presidente da CAT, um cara conhecido, reconhecido no mundo inteiro. Quando fala em inovação, ele é o número 1 no Brasil hoje, né? Juntamos o Daniel Keller, que é uma mente brilhante, e a gente foi juntando essas pessoas, vamos construir isso aqui. E aí nós também trouxemos para a mesa as empresas de tecnologia de Rio do Sul e do Alto Vale do Itajaí, para ouvir delas o que elas precisavam. Boa. Para ouvir delas o que elas queriam. Esse negócio, por exemplo, dos banheiros e das cozinhas, foram elas que falaram para a gente. Não dá para, ao invés de ter banheiro dentro da minha sala, não dá para fazer um coletivo? A gente dá. Ao invés de ter cozinha, não dá pra gente ter uma cozinha geral para todo mundo ir lá, para não ficar aquele cheiro de marmita dentro da minha empresa o dia inteiro depois do meio-dia? Dá. Então, essas iniciativas, nem fomos nós que criamos, foram as empresas que disseram, isso aqui me dói. Ouvir então o cliente, né? Ouvir o mercado. Lógico. Então, assim, e até o EcoHub, na verdade, ele é um sucesso em razão disso, né? Hoje nós levamos essa ideia para os Estados Unidos agora em março, para o Texas, trouxemos 5 americanos agora, fazem 60 dias aqui, existem americanos investindo no EcoHub, existem brasileiros que trabalham em grandes companhias americanas que estão investindo no EcoHub. E como é que você construiu esse relacionamento internacional, Amandio? Porque, como eu falei antes, a gente constrói relação com pessoas relevantes, com pessoas que têm credibilidade, você faz a tua doação no mundo associativista, sendo voluntário, como sempre fui, eu sou voluntário há 20 anos nessas entidades que eu já falei que presidi, as pessoas enxergam em você também um bom potencial, as pessoas gostam de conversar com pessoas que têm uma boa conversa, as pessoas gostam de estar próximo com pessoas que têm boas ideias, porque eu às vezes posso dar uma boa ideia para ela, mas eu também absorvo uma boa ideia dela, né, e além de ideia você faz negócio. Por exemplo, o Daniel foi uma pessoa que eu conheci quando eu estava no governo,
Eu era secretário de Estado, adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, ele era presidente da CAT. Nós nos gostamos, ele é uma pessoa extraordinária. Acabamos, quando eu pensei no EcoHub com o Bruno, que foi a ideia do meu filho, do Bruno, eu disse, olha, uma pessoa que a gente tem que trazer aqui é o Daniel Leibniz. E numa ligação ele falou, não importa, não quero ganhar nada, eu vou ser o curador do EcoHub. E hoje, depois de 2 anos, a gente é sócio, por exemplo, né? Então, assim, e o Daniel é um cara que tem relação no mundo inteiro. O Daniel foi palestrante do SXSW, que é um evento que acontece em Austin, no Texas, todos os anos. E para palestrar lá, você tem que ser, assim, um cara num nível consagrado, hard. E o Daniel já foi palestrante do SXSW, sabe? A gente no mundo inteiro lá, né? São milhões de pessoas que vão para lá. É o maior evento de inovação criativa do mundo. E o Daniel é um cara muito bem relacionado. Nós temos um amigo em comum lá, que é o Marcel, que trabalha no Google, ele trabalhava na Dropbox. Marcel Ribas, que foi filho de um saudoso ex-deputado, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Salomão Ribas Júnior. E a gente cria essa conexão, e o Marcel criou conexão com outras pessoas. Hoje nós temos conexão com o Alberto, que é um cara extraordinário, da UbMinds. O Alberto é sócio do Ricardo Caruano. O Ricardo Caruano é o advisor global de inteligência artificial do Google no mundo inteiro. É um brasileiro, que inclusive está investindo no EcoHub. Então, assim, aí você vai construindo essas pontes, vai subindo essas escadas com credibilidade, com respeito, sem pisar na bola. Se você falou que vai fazer, você tem que fazer. Então, assim, você também não pode deixar furo, entendeu? Não é só o contrato. Veja, mano. Esse mundo, exato. Esse mundo não respeita. Não é porque você tem os olhos não azuis. Não respeita deslize. Não. Você tem os olhos azuis, eu vou gostar de você. Não existe isso. O que existe é, você tem um background, você tem uma trajetória, o cara olha a tua trajetória, né? Vê que você também não é qualquer um. Aí o cara olha com as pessoas com as quais você anda. Aí o cara olha, o cara que avalizou para você estar lá com ele. Então, essas coisas vão sendo construídas. Vocês não me chamaram aqui para conversar sobre negócios à toa. Perfeito. Alguém falou, ou vocês viram, ou sei lá o que aconteceu, sabe? Porque, né? A gente conhece a trajetória. Sim, você não ia me expor ao ridículo, nem expor vocês ao programa. Então, assim, essas coisas que são construídas. Agora, o que acontece muito comumente é que muitas das pessoas trocam os pés pelas mãos, querem subir essa escada um pouco mais rápido, não respeitam o tempo, o time e acabam pisando em pessoas e querendo... E isso não funciona, né? Eu estive em Florianópolis no... Eu não quero errar o nome aqui, mas se eu não me engano é Passeio Primavera. Passeio Primavera. Onde é a CAT. Isso. Aquilo lá é a nossa referência para o EcoHub. Eu ia perguntar isso. Aquilo é o modelo do EcoHub. Ah, ok. Então o EcoHub é uma inspiração para o EcoHub. O Daniel, que foi presidente de lá, nós também tiramos muitas ideias de lá. O EcoHub nada mais é do que um grande empreendimento. Aqui nós estamos construindo 7.500 metros quadrados na Albertina, que vai ter empresa de tecnologia, eventos. E embaixo vai ter uma gastronomia. Restaurantes embaixo, um restaurante grande no rooftop, no 3º andar. E ali você vai poder ir com a tua família, você vai poder marcar um café lá, você vai poder fazer negócio lá. Lá as pessoas são vistas. Porque o que acontece é o seguinte, Reginato. As empresas hoje, por entenderem que só as redes sociais funcionam, elas deixaram de lado as relações humanas. Uhum. As pessoas não se encontram mais. E essa ausência de encontro é uma perda de oportunidades brutal. Concordo muito. A estrutura física do EcoHub coloca todas as empresas umas de frente para as outras. Nada é fechado. Não é como um prédio comum que você entra, abre o elevador, aí você tem um corredor gigantesco, um monte de porta fechada e tem uma plaquinha na porta. Não. As pessoas que vivem nesses ambientes hoje perdem oportunidades gigantescas porque elas não sabem quem é o do lado, que pode ser o cliente do lado, pode ser um fornecedor do lado. Às vezes o cara tá quebrando cabeça com um cara lá, não sei de outro estado, não sei de onde, e tem um cara no lado da porta dela que ela podia resolver o problema dela muito mais rápido, muito mais barato, mas ela não sabe nem quem tá ali. Esse ambiente aqui, né, que me perdoe a ausência de... Manda. Mas assim, eu fui idealizador disso aqui do Sinf. Que é o ambiente do Sinf. É esse aqui. Quando eu não tinha nada aqui no Sinf, eu fui presidente da associação empresarial, eu procurei a universidade, falei que isso aqui estava jogado e eu disse ao então professor Sério, que era o reitor, e ao professor Teixeira, Alcir Teixeira, que era o vice-reitor, que nós
que a CIRS queria vir para cá e que nós tínhamos que fazer aqui um ambiente que ia mudar a realidade do futuro do empreendedorismo no Alto Vale do Itajaí. E nós começamos sem dinheiro e sem nada. E, coincidentemente, depois, quando a gente já tinha mudado para cá, isso já estava acontecendo, eu recebi um convite do governo do estado para ser secretário de Estado adjunto do Desenvolvimento Econômico, e chegando lá eu vi que tinha uma verba destinada para Rio do Sul, que graças aqui à Uniave, a um monte de gente importante aqui, do passado, que conseguiram manter Rio do Sul no ciclo de centros de inovação, mas não tinha recurso. Mas a gente já tinha vindo para cá, eu estava no governo, eu quadripliquei o recurso, mandei para cá, na época do então presidente Eduardo Schroeder, que é uma grande figura. Um grande empresário. E o professor Charles, o professor Alcir, junto com isso tudo, e nós conseguimos então viabilizar aí sim a construção do CINF, e depois eu acabei vindo ser presidente da agência Sassafrás, e entregamos agora no final do ano com 94% disso aqui locado, sem necessidade de mais recurso público. Perfeito. Não, e aqui, inclusive a vantagem de quem está locando já ter uma mobília pronta. Que já está pronta, entregue pela sala, que tem também essa característica que você falou dos banheiros, um banheiro masculino, um banheiro feminino por andar. E aí as salas... Aqui, só que aqui o que acontece? Dividem, né? Aqui é mais como se fosse uma maternidade de empresas, porque elas, em razão do espaço físico, elas não têm como crescer muito. Só que elas vão nascer aqui, ou já estão nascidas aqui, e a hora da expansão, do crescimento, elas têm outros ambientes, e o Eco Hub é um deles, que pode se mudar para lá, sem perder a essência dessa mentalidade de ter espaços compartilhados, de ter espaços todos envidraçados para um olhar o outro, para um fazer negócio com o outro, para quando descer ali embaixo, tomar um cafezinho, falar dos seus problemas, dizer, não, mas eu conheço alguém que pode resolver o teu problema. Não ficar dependendo exclusivamente das redes sociais e do WhatsApp, etc. Não, a gente precisa dar essa nova geração de empreendedores que são extraordinários, aquilo que a gente viu no passado, que o olho no olho, o aperto de mão, ele faz uma diferença muito grande no mundo dos negócios. Amandio, qual foi o teu maior acerto no mundo dos negócios e o teu maior erro até hoje? Eu não saberia te dizer o maior acerto. Eu acho que... eu tenho convicção de que aquilo que a gente mais acertou foi ter resiliência e coragem para entrar num caminho de um mercado que é o mercado de imobiliário, real estate, enfim, que seja, e não ceder às pressões do mercado natural. Vou dar um exemplo, claro. A gente construiu o Altos da Albertina, que é um empreendimento inovador, premiado em Santa Catarina, prêmio ESG da DVB 2021 como gestão de governança e de sustentabilidade, né? O mercado pedia para construir empreendimentos para construir casas geminadas e assim por diante. Nós dissemos não, nós vamos construir 2 praças, uma pública, uma privada. Não vamos entregar a praça pública, não vamos entregar o terreno público só pedimos para o município para fazer uma praça, fizemos um chafariz, uma série de coisas, estamos entregando agora, certo? A outra dos moradores, que é privada, cada um tem uma chavezinha, entra lá com praça do fogo e assim por diante. Não permitimos construção de casas geminadas. Isso não quer dizer que nós somos contra casas geminadas, mas a gente acha... A proposta do negócio. A proposta é aquela. E o mais importante disso tudo, a gente... Cada casa construída tem 3 iniciativas sustentáveis. São 60 famílias. 60 famílias vezes 3 iniciativas sustentáveis são 180 iniciativas sustentáveis que nós estamos minimizando o impacto disso no meio ambiente, na sustentabilidade e assim por diante. Então eu acho que talvez essa resiliência, essa dificuldade, esse fazer algo que todo mundo faz, mas de um jeito diferente, inovador, que você tem que explicar mais, que agrega um pouquinho mais de valor, eu acho que talvez esse tenha sido o nosso grande acerto, né? E erros são tantos, os erros obviamente que são muito maiores do que os acertos, né? A gente acaba não falando, porque ou as pessoas não perguntam, ou às vezes a gente tem receio de expor os erros que a gente comete. Eu não tenho absolutamente nenhum, mas eu acho que talvez eu tenha sido em muitos momentos muito teimoso. Eu sou taurino, né? Então taurino é um sujeito muito... Sei como é. Muito... muito teimoso em alguns aspectos, assim, dos negócios. E eu sempre tive a minha esposa Adriana, que sempre foi minha sócia, e a gente divide absolutamente tudo. E o meu maior erro talvez não tenha sido ter ouvido ela mais em momentos mais delicados, assim.
Porque eu errei muito, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, já tive situações dificílimas econômicas, assim, mas sempre olhando para o futuro com boas perspectivas, assim, sabe? Então, talvez o meu maior erro tenha sido ter sido muito teimoso e não ter ouvido mais a minha esposa em momentos em que talvez, se eu tivesse dado mais atenção a ela e reduzido um pouco o ritmo, eu teria tido mais assertividade. Interessante. É que no casamento tem isso, né? Tem isso a ousadia, a coragem do homem, mas tem a sensibilidade da esposa, né? E o equilíbrio, né? A Adriana é uma pessoa muito equilibrada, assim. Aliás, eu não seria nada na minha vida se não fosse a minha esposa. Eu sou completamente apaixonado por ela em todos os sentidos, né? E eu acho que até já falei isso pra ela, assim, não tem problema de falar isso até publicamente. Mas se eu realmente tivesse ouvido ela em alguns momentos, a nossa vida teria sido mais fácil. Mas personalidade é isso, né? Sim. Você empreender depois da obra, tem os engenheiros de obra pronta, né? Então fica mais fácil de dizer. Mas de toda sorte, eu acho que a nossa vida é boa. A gente criou 2 filhos assim maravilhosos que nos orgulham. Tem uma família maravilhosa. O nosso casamento é uma maravilha também. Então, talvez ela tenha me perdoado não ter ouvido muito ela. Com certeza. E é aquilo que eu sempre falo, né? Se você erra, mas você cria consciência e leva isso pra tua vida, ele te edificou. É um aprendizado. Exatamente. O problema é errar de novo, né? Cometer o mesmo equívoco. Daí é burrice. E aí, Amândio, eu gostaria de entender como é que foi pra você essa experiência de ser secretária adjunto, trabalhar na Casa Civil, chefe da Casa Civil aqui do Estado, se não me engano, no governo Moisés. Como é que foi essa experiência pra você e qual é o aprendizado que você traz da diferença entre poder público e setor privado? Bem, foi um aprendizado, sim, vigoroso em pouco tempo, né? Eu confesso que eu não tinha essa expectativa, assim, não tinha nenhum envolvimento, não conhecia o governador, conheci ele na época da campanha um pouco, eu era presidente da associação, inclusive, e aí assim que eu entreguei o cargo da entidade, eu recebi uma ligação para aceitar o convite para ser adjunto do Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina. E até então era um governo montado sem nenhuma pessoa que vinha do mercado, que vinha dessa área, né? Como eu era conhecido, já fui presidente de várias entidades, então eu acabei sendo ali, durante um primeiro ano do governo, uma conexão direta entre as federações, instituições e o governo do estado e as próprias outras secretarias, assim. E aí eu mergulhei de cabeça, assim, porque eu entendi que também eu podia dar a minha contribuição, desde que quando você aceita um convite, você tem que fazer o teu melhor, né? E então foi uma experiência assim muito gratificante, porque quando você entra na estrutura do Estado, você vê muitas coisas, né? E a principal delas é que o Estado é cercado de muitos profissionais qualificados. A gente costuma dizer que o Estado não funciona, ou que as coisas não funcionam. De fato, né? Para que o cidadão lá na ponta sinta a diferença do Estado na sua vida é realmente muito complicado, porque a expectativa do cidadão às vezes ela é muito alta, né? E acho até que no Brasil alta demais, as pessoas esperam demais do Estado, né? E em razão disso a gente tem muitos problemas sociais, mas enfim, esse é um outro assunto. E eu fiquei então um ano no desenvolvimento econômico, tive a oportunidade de fazer várias missões representando o governador, tanto no Brasil como fora do Brasil, fui para Israel, fui para os Estados Unidos, conheci o modelo de governança e de inovação de Boston, por exemplo, de Austin, no Texas, fui em MIT, fui em Harvard, enfim. Então, isso acabou assim me colocando a nível de conhecimento num outro patamar, né? Sem dúvida. Agora, o que de fato transformou a minha percepção de mundo, de negócio, de inovação e de vida foi Israel, né? Eu passei lá, acho que foram 2 semanas em Israel, sendo até tratado como alguém que representava o Estado de Santa Catarina na federação, com a missão da Federação das Indústrias e da CAT. Aquilo foi transformador o que eu vi lá. E aquilo mudou completamente a minha mentalidade. Então, essa passagem no primeiro ano no governo foi muito importante. Eu aprendi a me comportar também e, como a gente diz, a seguir a liturgia do cargo, né? Porque você não está lá como Amândio, né? Você está lá como secretário, então você tem que ter um comportamento, você tem uma estrutura ao teu redor. Que a gente não tem nem ideia como funciona isso, não faz ideia, né? E aí eu fiquei um ano lá, e aí tinha os meus negócios, as minhas coisas,
E aí a gente tinha um modelo de governança, daí o secretário, que era o Lucas, ele ficava muito em Brasília, daí ele voltou, daí ele queria assumir exatamente a caminhada na secretaria, e nós somos amigos até hoje, e eu discordava um pouco, daí eu entendi que não era mais o meu ambiente também, e eu, em dezembro, pedi para sair do governo e saí. Mas aí, logo depois veio a pandemia, houveram alguns problemas, o governador eu sempre tive uma ótima relação com ele, com os outros secretários também. E aí, em maio daquele ano, eu recebi um convite para voltar para o governo e assumir a Casa Civil. Perfeito. Secretário da Casa Civil. Para mim foi até um espanto, porque eu não sabia que as pessoas viam em mim essa possibilidade, ou essa é um posto de uma envergadura gigantesca, né? Uhum. Ainda mais um momento muito difícil, né? Assim, pandemia, o governo estava num problema político gravíssimo e eu teria que assumir aquilo e responder por tudo aquilo, e é uma história um pouco longa, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, mas eu voltei e assumi a Casa Civil durante um determinado período. Ali também eu nunca falei isso publicamente e tenho dificuldade de... Depois que eu passei pelo governo, eu até relutei para vir aqui no programa, assim, né? Tu sabes, né? Eu sei. Quando você passa por uma cadeira pública, como foi o meu caso, mas que não era o meu desejo, nunca fui candidato a nada e tal, a tua cabeça muda, né? E você tem que ter os pés no chão, saber que aquilo tem começo, meio e fim. E eu sempre tive isso muito claro, sabia que eu ia lá, ia dar minha condição, ia voltar para casa, não tinha nenhuma pretensão de ser absolutamente nada. Perfeito. Né? Então, assim, um aprendizado brutal, uma condição brutal, mas também uma injustiça brutal. Eu fui um cara absolutamente injustiçado, né? Num episódio de respiradores, que eu nem estava no governo, que eu nem participei de nada, inclusive... Eu fui investigado por todos os órgãos competentes, Procurador-Geral da República, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos que vocês possam imaginar, GAECO, Ministério Público de Santa Catarina, Ministério Público Federal, enfim, nunca encontraram absolutamente nada, porque realmente nunca teve. Só que aí você coloca a tua família, a tua credibilidade, aquilo que foi que eu construí durante muitos e muitos anos, com muita dificuldade, que eu venho numa família pobre, pobre não, mas de dificuldade, não era uma coisa fácil de se lidar, né? E eu sempre cuidei muito da minha reputação, né? Tanto é que o governo do Moisés estava com uma dificuldade enorme e vieram me buscar da minha casa e tinha que ser eu para ajudar a reconstruir o governo, porque entendiam que eu podia ajudar. Mas o mundo da política é assim, não é aquilo que é o que as pessoas falam, né? É um moedor de carne de reputações, então eu sofri muito mesmo. Você sentiu na pele como funciona esse jogo. Porque são outras coisas que estão envolvidas, entendeu? Uhum. A minha mãe, que é a pessoa que eu mais amei na minha vida, estava com câncer, né? Um câncer assim, impossível de curar. Eu já sabia disso. O governador me liga, o governo estava naquelas circunstâncias. Enfim, para resumir a minha conversa, em 90 dias, a Polícia Federal foi na minha casa, a minha mãe morreu num sábado, eu enterrei ela no sábado, na quarta-feira seguinte a Polícia Federal foi na minha casa, e aí foi na casa do governador também, por uma coisa absurda, nem ele nem eu nunca participamos de absolutamente nada. E exatamente 60 dias depois o meu pai morreu. Então, assim, eu em 90 dias perdi pai, mãe, reputação e tudo. Né? E isso na vida é muito difícil. Então, se você não tem a tua família, os teus filhos, as pessoas que te amam do teu lado, se você não tem uma estrutura emocional, se você não tem autoconfiança, você desiste do negócio, né? Eu nunca falei isso publicamente, estou falando para vocês aqui pela primeira vez. Nunca falei sobre isso. Confiança. Nunca falei sobre isso. Muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas, repórteres, e sempre quiseram saber o meu lado da história, e eu nunca falei. Estou falando aqui pela primeira vez, não sei nem porquê. E qual é o teu lado da história? O meu lado da história é que eu recebi um convite de uma pessoa em que eu confio e confiei sempre e continuo confiando, que é o governador Moisés, uma pessoa íntegra, uma pessoa reta, não só dele, mas de várias outras pessoas do governo que são pessoas extraordinárias, com uma capacidade incrível e que precisavam de ajuda naquele momento e entendiam que eu era ajuda. Que era a pessoa certa. E eu sempre tive valores e princípios, e eu passei pelo governo, eu vi quem eram aquelas pessoas, e eu pensei o seguinte, que se essas pessoas estão pedindo a minha ajuda, quem sou eu para dizer não? A minha esposa disse, não, Júnior, tu não deve ir. Muitas pessoas disseram para mim não ir, né? E passar por tudo que eu passei, publicamente falando, se você me perguntar, Júnior, se tu pudesse dar uma ré no tempo e voltar atrás e não ir, eu vou te dizer, eu passaria tudo de novo. Entende? E isso não é uma questão de vaidade, não é por nada, é porque eu acho que as pessoas, quando elas têm princípios e valores e elas
aplicam na sua vida aquilo que de fato elas falam, e eu faço isso. E isso, às vezes, eu pago um preço, não eu, pessoas com essa característica pagam um preço muito grande. E, objetivamente falando, a vida pública, ela é completamente diferente de você empreender ou da tua vida privada. Porque lá é todo mundo se sente à vontade para denegrir tua imagem, para te bater, te jogar pedra, etc e tal, porque você virou uma figura pública, né? Então eu passei por essa dor, passei por esse momento assim muito difícil, mas foi um aprendizado grande. E ainda, Amanda, que nada tenha se concretizado, se provado, nada. Nada, absolutamente nada. A imagem já foi... Claro, não tem. E isso eu vou te dizer... E talvez o grande aprendizado, que eu também sempre fui muito crítico de homens públicos e de situações públicas e tal, e eu te digo o seguinte, tudo que eu vejo em televisão e ouço hoje, eu aprendi uma coisa, eu fico calado e espero as coisas acontecerem, porque eu passei por isso, sabe? Sim. Muitas pessoas tão inocentes e tão injustiçadas quanto eu, como o próprio governador e tal, naquele momento, né? A gente aprende a não atirar a primeira pedra. A gente aprende, peraí, deixa eu dar uma olhadinha o que está escrito no outro lado da moeda aqui para entender o que essa pessoa é. Então, se tudo que eu passei serviu para mim ter esse aprendizado e ter essa consciência de que hoje você tem que ter um pouco mais de equilíbrio na avaliação de uma outra pessoa, de uma outra situação, seja ela na vida pública, no mundo político, ou nas tuas relações interpessoais, assim, etc e tal, você tem que ter realmente equilíbrio e cuidar com o que você diz e cuidar com o que você faz com a reputação de outras pessoas. Perfeito. Porque hoje pode ser você denegrindo a imagem de alguém, amanhã o todo denegrindo a sua imagem injustamente. É isso aí. Esse cuidado precisa ter. Gostei. E é uma dica muito pontual. Não, e que as pessoas... E serve muito pro momento atual, hein? Estamos entrando aí uma reta de campanha. O que a gente está vivendo e está prestes a viver agora vai ser uma guerra brutal, assim, né? Uma coisa que as pessoas não têm limites, as pessoas falam exatamente aquilo que elas acham que devem falar, para justamente destruir e denegrir o oponente, e não pode ser assim, não deveria ser assim, né? Você tem que discutir ideias, você tem que discutir propostas, em que pese o país, eu acho que nem tem preparo para isso, mas não se pode, em razão de uma posição político-partidária ou de qualquer outra coisa que vale, ou de um cargo ou daquilo que você está aspirando ser, você falar exatamente o que você acha que pode falar, que você não vai ser punido e tal. Acho que não pode ser desse jeito, né? Assim, a reputação das pessoas, ela é uma coisa que é construída seja pro bem ou seja pro mal. Tem gente que cuida muito da reputação, tem gente que não cuida nada. Eu sempre me preocupei muito com a minha reputação, sofri uma injustiça, ela foi, de certa forma, restabelecida, porque eu nunca sofri nenhum tipo de acusação e de inquérito, nada foi investigado, né? Nesse caso absurdo que tentaram me envolver, mas aquilo fica marcado na tua vida. Então, às vezes, você pensa duas vezes, às vezes não, agora eu penso sempre duas vezes, seja para apontar o dedo para alguém ou emitir uma opinião a respeito de qualquer coisa que seja, se eu não tenho um conhecimento com muito mais profundidade. Amanda, nós estamos chegando ao fim do nosso programa Fala Mais, mas eu gostaria de te perguntar, bate bola, bate pronto. 3 características que todo empreendedor precisa ter para ter sucesso. Ele tem que ter coragem, acima de tudo. Ele tem que ter resiliência, especialmente no Brasil, porque isso realmente é algo que desafia qualquer empreendedor. E, acima de tudo, ele tem que ser inovador, para criar coisas diferentes, criar produtos e serviços desejados. Porque eu queria dizer uma coisa muito clara para vocês, assim, que talvez eu devesse até ter dito antes. O que eu acredito é na transformação da sociedade por intermédio da geração de oportunidade para as pessoas. Se você der as coisas para as pessoas durante o tempo inteiro, durante a vida inteira, durante determinado tempo, o dia que você não der mais, aquela pessoa vai ser a tua maior inimiga. E é isso que, infelizmente, a gente tem feito e os governos têm feito no Brasil. Dado muita facilidade, de graça, coisa para as pessoas que em algum momento elas precisam, mas que depois você tem que dar oportunidade. E não existe justiça. Porque justiça social. O que é justiça social? Cada um de nós 3 aqui tem um pensamento de vida, que é uma coisa para a vida, né? Como é que eu vou fazer um justiciamento entre nós aqui, vou equilibrar as 3 coisas? Eu considero uma coisa justa, você outra, e ela outra. Você quer uma coisa, ele que você quer outra, e eu quero outra. Então como é que você vai equilibrar isso? Não existe isso. O que existe é equilíbrio.
É cada um respeitar o espaço do outro. Alguém tem mais dinâmica, alguém está mais preparado, alguém quer ter uma vida mais, sei lá... próspera. E vai trabalhar por aquilo. A outra, não, olha, isso aqui pra mim tá bom. Mais confortável, mais tranquilo. Tá tudo bem. Então, eu penso assim que... Por isso que talvez o sangue empreendedor seja na minha veia, e eu admiro tantas pessoas que têm coragem de empreender e gerar oportunidade para outras pessoas. Porque, veja, não é feio você trabalhar para alguém. E também não é feio você trabalhar com alguém. E não é feio você trabalhar para você mesmo. São três posições que você pode ter. E aquilo ali gera o quê? Era uma coisa que chama dignidade humana. As pessoas estão perdendo a dignidade humana. E a dignidade só se encontra através do trabalho. Por quê? Porque as pessoas, seja o mais humilde cidadão, ao empresário mais famoso, mais bilionário, porque são os bilionários, teria parado de trabalhar há quanto tempo já? Exatamente. O que ele quer? O que a gente quer? Dignidade humana vinda do quê? Do reconhecimento. Se for aquele sujeito simplesinho, que passa todo dia, pode ser um eletricista, pode ser qualquer coisa, que está indo para sua casa, ele quer que quando ele passe na rua, no bairro da casa dele, as pessoas olhem para ele e reconheçam ele como um bom profissional. Um cara que dá conta do seu recado, que paga suas contas, que educa os seus filhos, etc. e tal. E isso só acontece como? Se a pessoa trabalha. Se ela a dignidade vem dela. Mas só que é o seguinte, o sujeito que ganha tudo, ele joga essa dignidade fora, ele não tem nem oportunidade, porque ele não tem nem oportunidade e ele não vai ser nem reconhecido. Ele não vai ser nem reconhecido nem pelos seus filhos, nem pelos seus parentes, nem por ninguém, que ele é autossuficiente. E a autossuficiência é imprescindível na organização da sociedade. E digo mais, é o próprio sentimento dele para com ele. Ele se sente um fracassado. Exatamente. Se sente um fracassado. A sentimento pessoa... de impotência, de inferioridade. Você já parou para pensar um pai de família que tem, sei lá, 2, 3, 4, 5 filhos com esposa, levanta de manhã cedo em casa e não tem para onde ir? E não tem o que fazer, e não tem onde ganhar o pão de cada dia, como que esse sujeito se sente? Fica dependendo de ajuda externa o tempo todo. Isso, de ajuda externa. E essa briga que se impôs no Brasil entre capital contra trabalho, ela tá ficando para trás. As pessoas são tão inteligentes, mesmo as mais simples, com acesso às redes sociais e tal, que hoje nem elas mais querem ser registradas em carteira. Elas querem fazer o seu próprio horário, elas querem fazer o seu próprio desenvolvimento dos seus negócios. Elas não querem mais ficar fixado num sindicato. Isso é a minoria. O capital trabalho, ele daqui para frente, ele vai ter sempre uma dinâmica cada vez melhor. E não importa que o governo fale, não importa que o sindicato fale, o que importa é que essas duas figuras, quem quer comprar de quem quer vender, elas vão fazer negócios. Exatamente. Se ele é elitista, se ele é PJ, não me importa. O importa é que esse cara quer ganhar dinheiro e quer ter uma vida decente e oferecer uma vida decente para os seus filhos. Perfeito. Tudo o resto é discussão, é balela, conversa fiada. E o mundo vai mudar nesse aspecto. Quer dizer, o mundo já mudou, né? Quem não mudou ainda é o Brasil, né? Perfeito. Olha, Amândio, quero te agradecer grandemente por você ter topado, aceitado o nosso convite e ter vindo aqui no programa Fala Mais e por essa conversa que eu tenho certeza que foi edificante para todos os nossos ouvintes. E que você possa, muito em breve, retornar aqui, porque teremos, sem dúvida, muito para debater, para discutir, porque a gente entende que você tem realmente uma mentalidade diferenciada e isso é importante a gente trazer para quem está nos ouvindo, porque acaba também influenciando positivamente a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza do convite, espero que eu possa ter esclarecido algumas coisas aqui e me perdoem se em algum momento não fui indelicado. Não, jamais. A gente agradece porque muitas vezes as pessoas ouvem falar quem é o Amândio, mas não conhecem a mente do Amândio. Então a gente teve a oportunidade nesse momento de colocar um pouquinho mais da forma com qual você pensa, que é admirável. Então nós te agradecemos e tenho certeza que quem está nos ouvindo também está te agradecendo nesse momento. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigada. A gente volta semana que vem. Até lá. Mais.